Fala galera, tudo massa? Aqui na série Mindset Empreendedor eu vim trazer mais um novo conteúdo para vocês e este conteúdo eu vim debatendo ele durante o dia. Quem acompanha minhas redes sociais, meu Instagram, sabe o que eu estou falando. Eu vou falar um pouco sobre uma coisa chamada conhecimento eclético e a importância dele para qualquer empreendedor e até para qualquer funcionário de alto escalão de qualquer negócio, certo? Para pessoas que querem de fato fazer a diferença e se tornar líderes. Então, esse conhecimento eclético, ele veio essa semana. Eu fiz um post lá no meu Instagram, quem está vendo lá está acompanhando. Eu fiz um post sobre 2 livros que eu acabei de ler. 2 livros que não tem nada a ver com empreendedorismo, que não tem nada a ver com marketing, que não tem nada a ver com negócios, que são as áreas que eu me proponho a entender e a aprender. Só que esses 2 livros me trouxeram sacadas que eu nunca vi em nenhum dos outros lugares. E você pode perguntar, Vitor, que livros são esses? Um dos livros é um livro chamado A Bíblia do Reiki, certo? Que é uma terapia holística. E o outro é chamado A Bíblia dos Cristais, que tem a ver também com terapias holísticas, que é uma chamada terapia de cristal terapia. E eu lendo esses livros, quando você já tem um certo repertório mental em relação a um tema específico, por exemplo, no meu caso do empreendedorismo, que eu venho estudando aí nos últimos pelo menos 5, 6 anos a fundo, né? Lendo os melhores livros, entendendo do assunto, quando você já tem uma capacidade de repertório mental em relação a um ponto específico, no meu caso, como eu disse, negócios, no caso de vocês pode ser outras áreas, tá? Pode ser psicologia, advocacia, né? O mundo jurídico, pode ser engenharia, independente de qual seja o seu setor, você vai começar a ver nas coisas mais banais do mundo algo relacionado ao que você procurou masterizar, certo? Lendo esses 2 livros, do Reiki e da Bíblia dos Cristais, eu consegui ali ver uma capacidade imensa de absorver conhecimentos para ser utilizados em estratégias de marketing. E quando eu comecei a ler aquilo, eu me lembrei de uma coisa que eu já tinha visto há algum tempo atrás, que é o conhecimento eclético. E é isso que eu quero debater com você hoje. O conhecimento eclético, eu quero que você pense, por exemplo, em um Leonardo da Vinci, tá? Vitor, o que é que Leonardo da Vinci fazia? Eu pergunto a você, o que ele era? O cara, ele era cientista, o cara, ele era engenheiro, o cara era anatomista, o cara era pintor, o cara era escultor, o cara era poeta, o cara era escritor, e tudo isso ele foi bem sucedido em cada uma dessas áreas. Ele tinha um conhecimento eclético de uma maneira super avançada. Então ele não queria pegar a sua vida, como é disseminado muitas vezes por aí, e dizer, foca apenas em um ponto. Eu concordo até certo ponto, certo? Então, se você se deseja ser bom em um ponto, você tem que ser bom em entender quais são as outras coisas que existem que podem ser relacionadas com esse primeiro ponto. Como assim, Vitor? Em 2015, eu me propus a entender o mundo do marketing digital. Eu comecei a estudar tudo o que havia de marketing digital, todos os cursos online que existiam, cursos presenciais, eu comecei a me interessar e ir a fundo neles. E chegou um momento em que eu procurava todos os experts em marketing e não conseguia ver conteúdos novos. Era sempre a repetição da mesma coisa. E eu disse, cara, acabou? É isso aí? 2, 3 anos de estudo, é isso que resume marketing? E quando isso aconteceu, eu comecei a ler outros tipos de livros e conhecer outros tipos de estratégias e ler livros que não tem nada a ver com negócio. Como esse livro, do Reiki, como livros de psicologia, como livros de economia. E eu comecei a ver que esses livros me ensinavam, neste momento que eu já tinha masterizado o que todo mundo já falava no mundo do marketing, esses livros alternativos estavam me ensinando muito mais sobre marketing do que qualquer outro livro de marketing poderia me ensinar nesse momento. Vitor, como assim? Por exemplo, se você pegar psicologia, você pegar ali a tríade do cérebro, né? O reptiliano, o límbico e o neocórtex, e todo mundo já falava sobre isso de uma forma muito superficial. Porém, quando você vai aprofundar e você vai começar a ver outros aspectos psicológicos que têm relação com esses 3 cérebros, né? Com o cérebro tríade, você vai começar a ver que ele tem relação com o ego, com o superego e com o id, que aí já vem uma coisa chamada de psicanálise, né, criada por Freud. E você vai começar a entrar em um universo novo de conhecimento que tem 100% a ver com o conhecimento que você já tinha antes.
e que por conta desses conhecimentos diferentes é o que vai te fazer se diferenciar no mercado. Então, entende uma coisa, inovação é você conseguir conectar inputs diferentes. Então, se eu sou um cara que sou aberto a conhecimento e consigo consumir conteúdos de várias fontes diferentes, de biologia, de medicina, de psicologia, de engenharia, tudo isso vai ficando armazenado no meu cérebro e de repente eu tenho uma ideia sobre uma estratégia de marketing que ninguém teve antes. E eu vou inovar. Por quê? Porque o meu repertório mental está amplo, eu tenho um conhecimento eclético. E agora voltando para Leonardo da Vinci, uma das obras mais famosas dele é o quadro da Mona Lisa. E você sabe por que o quadro da Mona Lisa ele é tão importante e por que ele inovou o mundo das artes? Leonardo da Vinci conseguiu criar um método onde a visão da arte, certo? A Mona Lisa, os olhos da Mona Lisa, ela consegue te enxergar, olhar para você, independente do ângulo que você esteja. Ele conseguiu criar um 3D no olho da Mona Lisa, que independente do ângulo que você esteja, ela vai estar olhando para você. E antes, qualquer outro tipo de arte não conseguia esse efeito. Ela conseguia apenas olhar se você estivesse de frente. E a Mona Lisa foi a primeira que conseguiu criar essa visão, né? Conseguir se conectar com o espectador em qualquer área que o espectador tiver. Agora, você acha que ele surgiu isso de qualquer modo? Se ele iria aprender isso, se ele só vivesse naquele mundinho da pintura? Não. Ele só conseguiu isso por quê? Porque ele foi anatomista. Ele foi lá, tirou o olho da pessoa, começou a ver como que era o olho das pessoas, certo? Ele só conseguiu isso porque ele era engenheiro também. Então ele soube fazer cálculos matemáticos, ele sabia geometria. Então ele começou a ver várias formas de trazer esse conhecimento externo, esses inputs externos para a sua arte. E se ele não tivesse um pensamento eclético, ele não conseguiria fazer isso. Então, se você deseja ser um inovador, um líder que inova, que traz coisas novas, que pensa em coisas diferentes, você tem que pensar diferente. Qual é o meu conselho para você? A mesma coisa que os investidores aconselham. O que é que o investidor aconselha? É um dos princípios básicos do investimento. Compre uma baixa e venda na alta, né? Então as ações, quando elas estiverem em queda, você compra, e quando elas subirem, você vende. Não é isso? Quando você estiver adquirindo conhecimento, procure estudar aquilo no seu setor que ninguém mais está estudando. Ou procure estudar aquilo que ninguém estuda mesmo. Misticismo, por exemplo. Poucas pessoas que realmente são líderes, que realmente procuram entender a fundo seus negócios, estão procurando sobre misticismo, porque misticismo é uma coisa muito fora da caixa, vamos chamar assim. Então, um exemplo desse é o misticismo que você pode explorar. Você pode explorar várias outras áreas, como eu disse. Eu sou da área de marketing, de negócios, e eu vejo muito do negócio na psicologia. Eu vejo muito do negócio na economia. Então, tudo isso está sendo atrelado e novas informações estão sendo criadas no meu cérebro. Certo? E assim eu consigo ter uma capacidade de inovar, seja no conteúdo como esse, ou seja nos meus próprios negócios e novos tipos de estratégias. Então, entendendo isso, eu quero trazer um exemplo prático para você, que é a psicologia positiva. Você já ouviu falar sobre isso? Foi um termo que começou a surgir na década de 70, a psicologia positiva, e explodiu mesmo, né? A partir dos anos 2000 foi que ele começou a ser cada vez mais levado a sério, que as pessoas começaram a consumir e se interessar mais no assunto. E o que é a psicologia positiva? Ele tenta entender e hackear a sua felicidade, a sua alta performance. Então, como é que eles hackeiam a sua felicidade? Eles começaram a estudar vários âmbitos diferentes e eles concluíram algumas coisas, como por exemplo, se você criar hábitos de socialização, se socializar mais com as pessoas, vai aumentar a tua felicidade. Se você meditar, certo? A meditação, a prática da meditação vai aumentar a tua felicidade. Se você se importar mais com os outros do que com você mesmo, e se doar para o próximo, esse ato de doação gera mais felicidade, doar dinheiro gera mais felicidade. Então eles começaram a ver aí a gratidão, né? Por exemplo, se eu tenho uma mente muito grata, agradecer todos os dias por pelo menos 3 coisas que você absorveu naquele dia. Eu fiz um curso na Universidade de Berkeley da Califórnia, que é a ciência da felicidade. Então tudo isso que eu estou falando aqui são coisas relacionadas à psicologia positiva que foram desmistificadas por essas pessoas. Agora me diz uma coisa,
Todas essas coisas que eu falei aqui, onde é que elas já existiam? Essas coisas não existiram, não passaram a existir a partir da década de 70. Essas coisas já existem há mais de 4.000 anos. Aonde, Vitor? No budismo, por exemplo. Em algumas religiões antigas. Então, algum psicólogo começou a desvendar isso. Por exemplo, foi para Tibete, foi para o Japão, foi para a China, foi entender os mosteiros chineses, né, o Shaolin, foi lá dentro, conheceu os monges, conheceu a rotina, viu o índice de felicidade deles lá em cima e eles começaram a estudar cientificamente aquelas pessoas e trouxe dali aquilo que mais fazia sentido e que agregava valor para a psicologia. Já existia há mais de 4.000 anos. A galera só pegou, reencapou e deu o nome de psicologia positiva. Agora é uma coisa massa, é cool, bora espalhar para todo mundo, tem aqui artigos científicos, uma coisa que já existia há mais de 4.000 anos. Mas o cara teve esse pensamento eclético, foi no misticismo, na religião, entendeu, trouxe para o mundo científico, né, que é mais aceitável no Ocidente. E deu uma nova capa e agora todo mundo está estudando psicologia positiva. Quer estudar psicologia positiva? Pegue lá o livro A Arte da Felicidade, Dalai Lama. Tá lá. Escrito por um monge que nunca estudou psicologia na vida dele. Talvez não tenha estudado tão a fundo como um PhD, né? Então, vá lá. É fácil. Então, quando você abre sua mente para novos conhecimentos, a inovação surge. Certo? Novos dados vão surgir na sua mente, a sua capacidade de criar inputs e outputs aumenta muito. E assim você consegue criar novas estratégias, você consegue criar novos conhecimentos, você consegue inovar em produtos e serviços, você consegue criar uma nova metodologia. Certo? Então, conhecimento eclético é isso. Porém, no conhecimento eclético existe uma coisa que deve ser tomada com muito cuidado, que é o preconceito ao conhecimento. Vitor, que porra é essa? Preconceito ao conhecimento? Tem muita gente que tem preconceito em conhecimento. Como eu disse aqui, misticismo, talvez você tenha tido um preconceito com isso. Quando eu falei reiki, talvez você tenha tido um preconceito contra isso. Então as pessoas às vezes têm preconceitos com conhecimento. E se você quer ser diferente, você tem que entender as coisas que ninguém está vendo. E normalmente as coisas que ninguém está vendo são coisas que são traçadas como místicas diferentes, não usuais, autoajuda ou qualquer coisa desse tipo. Então você vai lá e estuda o que ninguém está estudando. Como eu falei lá no início. Compra na baixa, vende na alta. Compra na baixa, cara. Vai lá e estuda o que ninguém está estudando. Vai entender filosofia. Filosofia é foda. Para você criar inputs e outputs para negócios. Então quando você começa a ver no mundo dos conhecimentos gerais, coisas que vão agregar valor para você, você vai começar a crescer. Um exemplo prático é Hitler. Porra, não vou estudar Hitler. Hitler foi um cara filha da puta demais, matou 1 milhão de pessoas e matou os judeus, negro, gay. Tudo bem, isso aconteceu. Olha só, conhecer não é ser. Certo? Grava essa, anota aí. Conhecer não é ser. E pelo contrário, você tem que estudar o nazismo, vai ter que estudar o método de economia da época, vai ter que estudar como que Hitler fez para poder conseguir ascender, quais foram as estratégias de marketing que ele utilizou, os simbolismos, a arte da fotografia. Ele estudou muito a arte da fotografia. Então, Hitler foi um mestre de marketing. Stalin foi um mestre de marketing, um mestre de estratégia. Alguns estudiosos acreditam que ele foi o maior estrategista do mundo. Aí você vai deixar de ler ele porque você tem preconceito com o comunismo. Não, meu irmão. Pelo contrário, você vai ler e vai entender. Por quê? Porque quando você entende, você traz as coisas boas para você e você se precavém das coisas ruins. Então tudo aquilo que não fizer sentido para você, guarda na caixinha do inútil e tudo aquilo que tem a ver com você, com o seu negócio, traz para a caixinha do útil. Porque assim você vai conseguir se diferenciar. Um exemplo prático também, outro cara aqui que conseguiu criar assim, inputs e outputs a partir desse conhecimento eclético foi um cara chamado André Diamond, que criou o Sexy Canva. O que é o Sexy Canva? Ele passou a estudar as maiores empresas do mundo e eles viram que as estratégias de marketing delas tinham não só de marketing, mas também de usabilidade de produtos. Enfim, depois você procura um pouco mais sobre Sexy Canva. Ele conseguiu entender que todo esse místico que faz o sucesso de empresas tinha a ver com os 7 pecados capitais criados pela Igreja Católica. A ira, gula, avareza, soberba, preguiça.
Então ele conseguiu ver ali naqueles 7 pecados capitais um estudo psicológico muito grande, querendo reter as nossas atividades negativas que são suprimidas por um superego, e com isso a gente fica retido, retraído, e as marcas muitas vezes são uma forma da gente se libertar, da gente consumir, da gente ser avarento, da gente ser luxurioso, da gente ser preguiçoso de uma maneira diferente. Então esse é um estudo muito interessante que você pode pesquisar depois. Mas ele só conseguiu isso por quê? Porque ele tinha a mente aberta. Você acha que ele iria conhecer e associar os 7 pecados capitais com o mundo do marketing se ele não tivesse com a mente eclética, com pensamento eclético, conhecimentos ecléticos? Ele foi estudar o que foi que a Igreja Católica fez. Na época de Gregório, que criou, o Papa Gregório, que criou os 7 pecados capitais, que na época eram 8, né? Então ele foi entender o que foi que aconteceu. Por que isso acontecia? Ele foi entender Freud, o id, o ego e o superego. Por que a gente é o id, né? E por que ele foi suprimido. Então, toda uma análise histórica está ali. Agora, ele nunca conseguiria ter feito isso se ele ficasse preso na caixinha. Então, galera, se você quer ser diferenciado, se você quer ser o líder diferenciado, se você quer criar coisas novas, se você quer um pensamento diferente, ser interessante, saia da caixinha. Vá conhecer conhecimentos múltiplos, porque só assim você vai conseguir crescer. E se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com a galera, se inscreve no canal, porque tudo isso ajuda. E assim a gente vai para o próximo vídeo, né, na próxima semana ou no próximo dia. Fica atento aí, marca aí o sininho, porque logo eu vou lançar outros vídeos como esse para que você consiga ter uma mentalidade empreendedora de sucesso. Então a regra de hoje é: tenha um pensamento eclético. Valeu!